Olá, aqui quem está falando é o Fabiano Benassi, eu sou professor de Yoga e esse é o vídeo onde eu vou começar a entrar um pouquinho dentro da prática do Yoga, mais especificamente da prática de asanas do Yoga. E para você que está chegando aqui a primeira vez, esse é um vídeo onde eu vou falar sobre a base. A base ela é importante para qualquer pessoa que está iniciando no Yoga, para qualquer pessoa que quer conhecer a prática do Yoga, mas principalmente ela é importante para quem já pratica. É importante você saber o que você precisa para ter uma boa base que vai fazer você evoluir na prática com segurança. E eu vou falar especificamente sobre alguns critérios da prática de asana aqui. Essa prática de asana, para quem não conhece, é a prática corporal do yoga. Então aqui embaixo dá para ver algumas posições do yoga. Essas posições são posições que nós executamos dentro da prática do yoga. E ela tem um trabalho físico. Mas ela também tem um trabalho mais profundo, um trabalho onde você vai mexer no que a gente chama de corpo sutil. Tem pessoas que traduzem por corpo energético, mas é corpo sutil. E o que eu vou falar aqui, talvez esse vídeo tenha duas partes, tá? Vai depender do tempo aí que eu vou para não ficar muito longo esse vídeo, vai depender do tempo que eu vou usar para passar as informações que estão aqui, mas eu dividi em duas partes. Então tem as orientações gerais para a execução dos asanas e tem as orientações gerais de encadeamento ou passagens entre os asanas. Então, de forma geral, como é que você vai executar a prática de asana? Como é que você vai fazer essa prática? E como é que você vai fazer as passagens entre um asana e outro? Como é que você vai escolher os asanas? Então são essas duas coisas que a gente vai falar aqui, tá? Vamos começar pelas orientações gerais para a execução dos asanas. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, vamos ver se fica bom assim. E aqui eu tenho várias informações, vou diminuir aqui também. Vamos começar pela compensação. Tudo que a gente faz para um lado do corpo, você tem que fazer para o outro. Tudo que a gente faz para frente, tem que fazer para trás. Então, compensar é basicamente isso, tá? Quando a prática de asana for executada, é importante que flexões para frente, quando você leva o corpo para frente, sejam seguidas de flexões para trás e vice-versa. E o que quer que seja praticado de um lado do corpo deve ser praticado do outro lado. Então, isso é o básico, tá? Tem algumas coisas a mais também que não precisa entrar aqui neste momento. Se você for um praticante mais avançado, em algum momento eu vou falar sobre isso. Mas agora, o que você precisa saber é isso. Você tem que fazer para os dois lados igual. Você tem que fazer para frente e depois para trás. Então são coisas básicas de compensação. Segunda parte é permanência. Bom, primeiro, existem práticas que repetem os asanas. Então, algumas práticas de asanas ou práticas de yoga como Vinyasa Flow, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa, você faz o asana e você repete aquela execução. Mas eu vou ser mais específico aqui em relação à prática que usa permanência. E também você pode usar essas regras para quem faz repetição, para quem faz prática de vinyasa, por exemplo, ok? Um vinyasa não necessariamente ele precisa ser repetido. Você pode fazer a sequência de forma em que os asanas eles não se repitam. E lembra que a compensação ela também vai funcionar lá, ok? Então aqui, permanência. Então para iniciantes e para mais antigos. Então para iniciantes, enquanto puder reter o ar nos pulmões, permaneça precisando respirar, encerra. Simples, né? Então, se você faz uma prática de vinyasa, você pode fazer o tempo, em vez de tempo de minutos, fazer tempos de respiração. Inspira 5, inspira 3 ou respira 5 vezes. Então, esse é o tempo que você vai ficar lá. Mas você também pode fazer dessa forma, né? Então, para iniciantes, o tempo que você consegue manter os pulmões cheios ou os pulmões vazios é o tempo que você vai ficar na posição. Isso te ajuda a fazer com segurança, a fazer um tempo que você consiga suportar e sustentar. A permanência maior mantendo a respiração livre, mesmo para iniciantes, nos asanas que são sentados,
asanas de relaxamento ou invertidas. Então, quando você estiver fazendo um desses 3 asanas aqui, a respiração ela não vai precisar ficar, você não vai precisar fazer retenções com os pulmões cheios ou os pulmões vazios, apenas deixar a respiração livre. E se você for um praticante mais antigo, pode permanecer mais tempo e a respiração ela pode ficar livre ou a respiração pode ficar combinada, pode ser combinada com outras técnicas específicas de pranayama, técnicas de respiração. Então, de repente, você pode colocar uma respiração com ritmo, você pode fazer um bandha. Para quem é mais antigo, já pode avançar um pouco mais na forma como você vai permanecer, né? E na forma como a sua respiração vai funcionar. Isso aqui também é importante se você estiver fazendo aula com um professor, mesmo que você seja iniciante, tá? Você pode fazer de outro jeito. Então, aí vai depender da instrução que você tiver com o seu professor lá na sala, ok? Vamos fechar aqui. Só uma coisa. Esse mapa mental, esse infográfico, né, depende de como você quiser chamar, ele vai ficar disponível no link que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo. Então, se você quiser, você pode baixar ele completo e ter ele junto, ter com você aí para quando você precisar usar, ok? Bom, segurança. Então, a gente tem aqui... procure seguir a regra. Faça o que você pode para chegar aonde você quer. Então é sempre importante lembrar o seguinte: dá um passo de cada vez. Basicamente é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Essa é uma frase do meu professor, de um dos meus professores, mas é importante você dar um passo de cada vez. Então faz, né, como se você fosse... você pode se esforçar para se superar, mas sem se machucar. Então é importante, né? Faz dando um passo de cada vez. Acho que até esse aqui é para ficar aqui em cima, né? Deixa eu mudar a ordem dele, eu vou colocar aqui. Então, se esforça para se superar, mas sem se machucar. Então, lembrando dessa regra, fazer o que pode para chegar onde você quer. E com a intenção de se superar, mas sem se machucar, isso já é algo que vai te dar muita segurança. E também seguindo a orientação de Patanjali. Se você não conhece Patanjali é quem escreveu o Yoga Sutra. Foi a partir daí que o yoga virou uma doutrina, como a gente conhece hoje. Então, o que ele diz sobre asana o asana deve ser firme e confortável. Então, independente da posição que você vai fazer, se é uma posição de equilíbrio, se é uma posição de força, se é uma posição de relaxamento, uma posição que te dá conforto, o asana tem que ser firme e estável. Essa firmeza ela começa na sua mente e depois ela é transferida para o corpo. Até vou incluir isso aqui, ó. Firmeza começa na mente, depois no corpo. Então, só para a gente lembrar, tá? Se houver dor excessiva em alguma parte do seu corpo, o asana deve ser encerrado. Então, algumas coisas você vai fazer e você precisa ter um esforço, ter uma sobrecarga além do que seria o natural. Isso é para qualquer atividade física, incluindo o yoga. E é assim que você desenvolve força, por exemplo. Você tem que colocar você tem que exigir mais do seu músculo do que você exige normalmente. Porém, se você tiver dor excessiva, você percebe que está machucando, né? Então, para de fazer. Simples assim. Você pode diminuir a intensidade, é uma opção, mas para de fazer. Vamos para outro tópico. Respiração durante a permanência. Então, como é que você vai respirar durante a permanência? Então, orientação geral. Como que é a respiração? Então, manter a respiração consciente, ou seja, controla a respiração, não deixa o seu corpo controlar, você controla. Usa as narinas para inspirar e para expirar. Então, você vai puxar o ar e vai soltar o ar. Usa o nariz, não usa a boca, mesmo para soltar o ar, tá? No yoga você não respira pela boca. Deixa a respiração lenta e também profunda, procurando usar toda a sua capacidade pulmonar. Então usa mais quantidade e não velocidade. E para os mais antigos, você pode fazer a respiração, o pranayama, específico que reforça a atuação do asana que você estiver executando ou da prática que você estiver fazendo. Então, essa que é a orientação. Se você vai fazer uma prática diferente,
Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, se você vai fazer uma prática em que o tempo de permanência é o tempo de respiração, você também pode usar, contar 3 respirações para ficar na posição, 4 respirações, 5, enfim. Né? Então, são opções que você tem. Mas aqui, né, a respiração ela sempre é consciente, né? Ela nunca fica solta ou travada, principalmente se você vai fazer força em excesso, e travar a respiração significa ou que você está fazendo muita força, além do que você pode suportar, ou que você não está respirando de forma consciente. Então, observa a sua respiração, tá? Ela tem que ficar sempre consciente. E por último, focalização da consciência. O que é a focalização da consciência? É muito importante, tá? Você vai usar a sua mente para que ela trabalhe no seu corpo, ou seja, o seu corpo é uma extensão da sua mente. Então essa é uma parte importante, pois é uma das formas que a sua mente vai se conectar com o corpo de forma mais profunda. Ele vai fazer essa conexão acontecer mais profundamente do que você tem a conexão no seu cotidiano. E onde você vai colocar o foco da sua mente? Primeiro, na região do corpo que você está sentindo mais o asana, onde o asana exige mais de você. Ou, se você estiver sentindo que essa exigência acontece em várias regiões do corpo, então o foco deve ir para uma dessas regiões, ou a região a escolher, ela também vai depender do estágio e da proposta da prática que você estiver executando. Então, se você estiver fazendo uma prática em que você quer trabalhar, por exemplo, fisicamente, força, alongamento, abertura pélvica, se você quer fazer o que a gente chama de kriyasanas, né, construir estabilidade, então vai depender. Né? Talvez você esteja trabalhando em posições de equilíbrio e você está sentindo o pé e a perna, enfim. E onde você vai colocar o foco? Né? Então depende do seu objetivo. Outra coisa é que você também pode imaginar como você quer ficar na posição. Então imaginar a sensação de conforto, imaginar... deixa eu até colocar isso aqui, que eu não coloquei. Eu vou falando e vou lembrando. Então, você também pode construir mentalmente o seu objetivo. Então, lembra que você sempre pode construir mentalmente o seu objetivo para que cada vez que você for executar, você execute de uma forma em que o seu corpo seja uma projeção daquilo que você está construindo mentalmente. Então, essas são as orientações. Para não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as orientações gerais de encadeamento ou das passagens dos asanas, ok? Então a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, curtinho. Só para encerrar, comenta o que você achou, se você tiver alguma dúvida, se você já pratica ou se você pretende praticar, se você tem alguma dúvida em relação a isso. Lembrando que esse mapa mental ele vai estar disponível para você baixar no link aqui nos comentários, tá? Dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, no meu site, em algum lugar vai ter um link lá para você baixar. E eu vou também falar para você se inscrever, ou no meu site, no Universo Yoga, www.universoyoga.net, tem uma lista VIP, só você se inscrever no formulário lá do site. E aí eu posso quem está na minha lista são as pessoas que eu mando geralmente coisas exclusivas. Eu não mando pelo YouTube ou pelo Facebook, geralmente eu mando só para minha lista. Eu tenho o meu canal do YouTube, que é onde esse vídeo provavelmente vai estar, você talvez esteja vendo por ali, né? Mas se não, se você não tiver inscrito, se inscreve, e no Facebook também, curte lá. Lembrando que no YouTube e no Facebook não é só curtir, tá? Não é só se inscrever. Quando você se inscreve ou quando você curte, tem uma opção ali para você receber as minhas notificações. E o objetivo disso, o que é? O YouTube e o Facebook, eles têm uma política ali, né? Para eles entregarem esse conteúdo para algumas pessoas, não para todo mundo. E quando você marca que você tem interesse em receber esse conteúdo, marcando ali a opção, você recebe isso como uma notificação. Então, se você se interessar pelos próximos vídeos,
Essa é uma série de 365 vídeos, então se inscreve lá e marca que você quer receber as notificações. Então vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as orientações gerais de encadeamento e passagens entre os asanas, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.